Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu tenho a grata satisfação de vos trazer comentários devocionais da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa lição de adulto. E nesse segundo trimestre estamos estudando sobre homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó, né? E nós estamos estudando a terceira lição, que é para 19 de abril de 2026, é a lição de número 3, né? E tem como tema a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Nós sabemos que Abraão e Sara estavam esperando o cumprimento de uma promessa de Deus que havia feito a eles, de que ele seria pai de uma grande nação, né? Então, desde a promessa, muito tempo já havia se passado, 10 anos já havia se passado, quando houve a impaciência de Sarai, né? De Sara. E nós sabemos o que aconteceu, né? Ela trazendo a sua serva egípcia para que tivesse filho por meio dela, né? Então, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Essa lição serve para nós também, né? Inclusive, no objetivo da lição, né? No primeiro tópico, é apresentar a tentativa de Abraão em ajudar a Deus, né? E o segundo tópico, o objetivo é explicar as consequências de agir por conta própria. E o terceiro tópico da lição é encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história, né? Então, antes de nós irmos para a nossa leitura devocional, e nós fazemos o comentário da leitura diária, né? Nós temos de segunda a sábado, cada dia, uma leitura para quem faz o culto doméstico. Se você não faz o culto doméstico, eu recomendo que você faça o culto doméstico com a sua família, cante os louvores, leia a palavra diariamente. Aos professores, é bom que você medite diariamente em cada texto, porque ele vai estar dentro da lição e você vai estar ministrando, né? Então é importante até que você acompanhe os nossos comentários devocionais, que está dentro do assunto da lição, né? Então, o textuário diz assim: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade prática diz que a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Glória a Jesus. Então, para a leitura de hoje, sexta-feira, está em 2 de Pedro 3:9, e tem como epígrafe: Deus é longânimo, né? Então esse versículo 9, faz parte de um contexto em que Pedro está falando sobre a vinda do Senhor, e ele falando que alguns, né, reclamando, né, ignorando a palavra de Deus, e até criticando, zombando, dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem
como desde o princípio da criação. Então, Pedro vai dizer no versículo 8, inclusive: mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 9, que é o texto de hoje, da leitura de hoje, Ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha aí, esse é o motivo porque o Senhor ainda não veio, Porque o Senhor ainda não arrebatou a sua igreja, porque depois do arrebatamento da igreja virá a grande tribulação, e aí se torna um pouco mais complexa a salvação durante a tribulação, Porque muitos durante a tribulação vão pagar a sua salvação com a sua própria vida, porque terão que dar a sua própria vida, porque vão estar em uma encruzilhada. Por um lado, o anticristo, e aqueles que deixarem de adorar o anticristo e nem aceitando a sua marca, vão ser perseguidos pelo anticristo. Então, o anticristo vai mandar matar essas pessoas, aqueles que eles conseguirem encontrar, aqueles que conseguirem se esconder durante o período da tribulação, que vai ser na metade da grande tribulação, ou seja, na metade dos 7 anos, Então vai começar a grande tribulação propriamente dito, Então são 3 anos e meio. Então, durante esses 3 anos e meio, a perseguição àqueles que confessarem a Cristo vai ser ferrenha. Então, muitos vão ser mortos mesmo, Por isso que o ancião pergunta para João: quem são esses, Era uma grande multidão, Ele disse: esses são os que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Era uma multidão incontável, Então veja que vai morrer muita gente mesmo. E se por acaso a pessoa aceitar o sinal da besta e adorar a besta, vai perder a sua salvação. Então, como eu falei, estarão numa encruzilhada. Então é melhor atendermos agora, como diz aí: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Jesus. Então, o olhar humano, limitado pelo tempo e pela ansiedade, muitas vezes interpreta o silêncio de Deus como uma demora, No entanto, o apóstolo Pedro nos conduz a uma compreensão mais profunda. Aquilo que parece atraso é, na verdade, expressão da longanimidade divina. Deus não está preso, meus amados, ao nosso cronograma. Ele age segundo a perfeição de sua vontade e a abundância de sua misericórdia, Então, a longanimidade de Deus não é passividade, mas graça em ação. Enquanto o homem mede o tempo em dias e anos, Deus o utiliza como instrumento de salvação. Então, cada instante que se prolonga antes do cumprimento final de suas promessas é uma oportunidade concedida para o arrependimento. Isso revela um coração divino que não se apressa em julgar, mas se inclina em salvar. Então, Deus não tem pressa na sua vinda, Ele tem pressa em te salvar. Ele quer salvar você. Não fique dizendo: esse negócio da vinda do Senhor, diz que Jesus vem, até hoje nunca veio. Então, não se indigne por isso. Saiba que Deus está te esperando que você se arrependa dos seus pecados e confesse a Ele como Senhor e Salvador.
É isso que está acontecendo. Se Deus tivesse vindo ontem, hoje muitas pessoas estariam perdidas. Muitos não teriam a oportunidade, porque iria começar a grande tribulação. E então, muitos na tribulação vai ceder ao anticristo. Então vão perder a sua salvação para sempre. Outros vão perder a sua vida. Então você escolhe. Então Deus é longânimo. Então há, porém, um aspecto profundamente pessoal neste texto, né? É longânimo para conosco. É o texto que diz: é longânimo para conosco. Não se trata de uma paciência distante, mas de uma tolerância amorosa direcionada a nós. Quantas vezes falhamos, resistimos, adiamos decisões espirituais e ainda assim Deus permanece paciente. Sua longanimidade sustenta a nossa jornada, dando-nos tempo para crescer, corrigir rotas e nos voltar a Ele com sinceridade. Reflita como está a sua vida hoje diante de Deus. Se precisa de correção, corrigir a sua rota, volte-se para Deus com sinceridade. Meus amados, essa verdade também traz responsabilidade, né? O tempo da graça não deve ser confundido com licença para a negligência espiritual. Nós estamos vivendo o tempo da graça, a graça de Deus, mas não negligencie a sua vida espiritual. A paciência de Deus não anula a certeza do cumprimento de suas promessas, apenas revela que Ele deseja que ninguém se perca. O mesmo Deus que espera é o Deus que cumprirá sua palavra. Aleluia. Portanto, meus amados, viver à luz dessa longanimidade é responder com arrependimento, gratidão e vigilância. Jesus diz: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Aleluia. É reconhecer que cada novo dia é um presente da misericórdia divina, um convite renovado para andar mais perto do Senhor. Que nossos corações não endureçam diante da paciência de Deus, mas se rendam a ela, pois na longanimidade do Senhor não há fraqueza. Mas o que há? Há um amor profundo que insiste em salvar. Aleluia. Por isso que diz lá em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que maravilha de amor de Deus! Aleluia! De fato, é um amor que constrange e transforma. Aleluia! A longanimidade de Deus revela um coração que não desiste de nós, mesmo quando tantas vezes somos nós que demoramos a responder. Esse amor não é apenas bonito de contemplar, ele nos chama a uma resposta. E qual é essa resposta, pastor? É arrependimento sincero, gratidão profunda e uma vida rendida ao Senhor. Aleluia! Quanto mais entendemos esse amor, mais percebemos que não somos sustentados por nossa fidelidade, mas pela paciência e misericórdia dele. E isso nos leva a adorá-lo com ainda mais sinceridade. Aleluia! Que esse amor continue enchendo o seu coração e fortalecendo sua caminhada. Isso é maravilhoso. Aleluia! É maravilhoso mesmo. E quanto mais meditamos nisso, meus amados, mais o coração se rende. A longanimidade de Deus é como um abraço que não se retira, mesmo quando falhamos. Ele
É Ele dizendo em silêncio: ainda há tempo, volte para mim. Isso revela que o amor de Deus não é apressado nem superficial, mas profundo, constante e cheio de graça. Aleluia! E há algo ainda mais belo quando começamos a compreender essa paciência divina, meus amados. Somos também transformados por ela. Aleluia! Passamos a ser mais pacientes, mais misericordiosos, mais semelhantes ao próprio Senhor. Aleluia! Portanto, que essa verdade continue aquecendo sua alma e fortalecendo sua fé. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê mais e mais desta graça maravilhosa. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.